Olá, muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Felipe e hoje eu vou estar aqui com vocês para a nossa entrevista com a Letícia. Daqui a pouco eu já vou chamar ela. Vai ser um evento bem legal, vocês vão entender um pouquinho mais de, né, como está sendo a trajetória dela, lá na Espanha. E para quem está, começando a acompanhar os nossos eventos agora, eu vou falar bem rapidinho daqui para fora. A ideia depois é que eu, separei algumas perguntas para a Letícia. E ao longo da apresentação, mas também no final, quando eu terminar a minha parte aqui, a gente abre para as perguntas de todos vocês aqui participando. Então, para quem ainda não nos conhece, a Daqui para Fora é uma consultoria que já desde 2001 prepara estudantes para os processos seletivos de graduação no exterior. Foram mais de 4.000 jovens através desses programas, com aprovações das principais universidades europeias, americanas. O nosso time tem vários profissionais, muitos que tiveram essa vivência de fazer faculdade fora. Eu, assim como a Letícia, também fui estudante da Daqui para Fora, já estou aqui há bastante tempo. E aqui algumas das universidades, né, mais renomadas, que a gente já teve alunos aprovados, inclusive a IE, né, onde a Letícia estuda. Atualmente a gente atua nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e os principais países, né, aqui da Europa continental. Aqui alguns dos resultados mais recentes nas universidades americanas e também nas faculdades canadenses da Europa. Então, acho que hoje dá para dizer que a gente entende bem o que as universidades esperam dos estudantes, né, o que vocês precisam atingir para conseguir esses resultados. E sempre que eu mostro esses slides, eu estou falando com os alunos e famílias, acho que gera aquela dúvida, né? Será que eu tenho chance de passar naquela universidade que é o meu sonho? Quais seriam as minhas possibilidades? E para isso, a nossa equipe, a gente desenvolveu aqui uma avaliação de perfil. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Ah, então, vou colocar aqui o link. Vocês respondem algumas perguntas, nota, área de interesse, preferências pessoais, orçamento planejado, o que você já faz de extracurricular, quais são os países que vocês têm em mente. E a gente tem uma primeira ideia de qual que é a chance de cada um, onde você está, o que você precisa evoluir para ter melhores possibilidades nesse projeto. Nossa equipe entra em contato, né, por WhatsApp com vocês, e aí o próximo passo é agendar uma videoconferência aqui conosco, onde a gente vai mais no detalhe das possibilidades de cada um. Tá? No final, eu deixo aqui de novo essa avaliação. Mas vamos lá, sem mais delongas. Letícia, está aqui conosco? Oi, Felipe, tudo bem? Bom, Letícia, tudo ótimo. E com você? Tudo ótimo, obrigada pelo convite. Eu queria agradecer, pessoal, a Letícia. Bom, que horas são aí na Espanha agora? Agora são 9 horas da noite. 9 horas. A Letícia está na semana do finals dela, né? Sim, Então ela já começaram as provas, na verdade. começaram. Então ela dedicou um tempo importante aqui para falar com a gente. Eu sei que semana de finals, a Universidade de Fora, ela é uma loucura. Ela termina quando, Letícia, as finals? Termina quinta que vem já. Ano que vem. Então, Tá, então, tá, muito tá obrigado perto por, já. por tomar esse tempo aí de falar aqui conosco. Letícia, para começar, faz uma breve introdução do pessoal, né, de onde você era aqui do Brasil, onde que você estudou, e no Brasil, o que que você tá, desde quando você está aí na Espanha, o que que você está fazendo no momento? Eu sou de Curitiba e eu morei minha vida inteira lá. E eu sempre estudei numa escola internacional, então eu acredito que teria sido muito mais fácil nesse quesito do inglês, e aprender e as matérias, tudo necessárias para aplicar para fora. Então eu sempre quis estudar fora, porque sempre a minha mentalidade, a mentalidade que me ensinaram, assim, né, foi de sempre estudar e te preparar para te mandar para fora depois. E eu escolhi a IE, acho que justamente por causa disso, porque é muito internacional, e porque, por exemplo, eu faço 2 cursos, então é uma das poucas universidades que eu vi que te dá essa oportunidade mesmo, e no final te dá os 2 diplomas. E eu tô terminando meu segundo ano já, passou muito rápido, e como são 2 cursos, são 5 anos de faculdade, mas o normal é 4 anos, né? É, passa rápido mesmo. Eu lembro, Letícia, quando a gente teve a primeira conversa, quando você foi iniciar o programa de preparação para fora, acho que foi o quê? Sim. 2022, né? 2022, sim, eu comecei já 2022. no terceirão mesmo. Eu sei que Terceiro. vocês geralmente começam antes, né? Já Sim, dá para sim. começar antes do ensino médio, mas eu fui um pouco Legal. atrasada nesse quesito, mas deu tudo certo também. Que bom. Bom, então pelo que você falou, essa ideia de estudar fora é algo que já estava sempre muito presente com você? Foi, tipo, partiu de você mesmo, veio da sua família, dos seus pais? Como que começou a surgir essa ideia em você? Então, meus pais nunca apoiaram muito, assim, a ideia de estudar fora. Eles preferiam que eu ficasse no Brasil no começo, mas Uhum. eles viram que eu estava sendo muito insistente. Eu estava tipo, eu quero estudar fora e eu vou, de alguma maneira, que seja conseguindo uma bolsa,
eu vou dar um jeito de estudar fora, porque também a escola internacional, você já está sendo todo o seu estudo, seu preparo é todo para estudar fora e no final você não vai. E eu estava vendo também todos meus amigos queriam estudar fora e eu sempre quis também. É, então depois eu fiz o IB e desde que eu comecei o IB era 100% focado para estudar fora, porque todas as matérias eram em inglês e é um método totalmente diferente de ensino. Então, quando eu comecei o IB, eles viram que a coisa estava ficando séria e começaram a investir mais nisso. E eu também comecei a ver programas que me ajudassem, tipo, daqui para fora, comecei a fazer a lista de faculdades e ver que realmente esse plano estava se concretizando, assim. Agora você falou, eu lembro bem da conversa com seu pai, eu lembro que ele tinha bastante insegurança, né, de preocupação mesmo com você lá para fora. Acho que isso é até um ponto legal assim, de seguir. Eu tenho muitos alunos que às vezes né, o pai e a mãe querem bastante, mas tem casos também que é isso. O aluno que é muito, pô, o pai ou a mãe não apoiam, não estão mais inseguros. Que tipo de dica você pode dar que funcionou para você para saber, tipo, ir meio que, entre aspas, convencendo ou abrindo a cabeça dos seus pais? O que você fez, você achou que deu certo, que talvez outros alunos que de repente estamos assistindo aqui podem usar também para, né, abrir essa possibilidade junto com os pais? Eu acho que primeiro é perseverança, porque quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, eu sigo até o final. Então, desde que eu coloquei na minha cabeça que eu tinha certeza que eu queria estudar fora, eu coloquei isso na cabeça dos meus pais também. E eles viam que eles não iam ter alternativa, porque eu até era um pouco chata nesse quesito, porque eu falava ou eu estudo fora ou eu não vou estudar. Então, eles não tinham muita opção. E eles também viram que eu estava me esforçando muito. Eu estava Legal. colocando, dando tudo de mim para estudar fora e estava tentando ser a melhor da minha sala, estudar muito sempre, dando o meu melhor, assim, indo além. E eles viram que realmente eu estava querendo muito aquilo e eu estava me esforçando. E eles viram também a minha trajetória inteira, todo o meu estudo sempre foi muito focado nisso. E eu acho que você tem que ter um certo perfil também para estudar fora. E eles viam que eu tinha esse perfil, então eles acabaram cedendo a ideia. Você mostrou o que você queria, né? Você mostrou quanto você queria, quanto você ia fazer, legal. Eu acho que é isso, né? Quando os pais veem que o sonho do filho é muito forte, por mais que tenha aquela insegurança, tal, putz, você acaba, né, não conseguindo Sim. não apoiar. Muito E bom. eu sei que tem um planejamento financeiro muito grande também antes disso. Uhum. Então, eu já avisei eles, assim, porque eu comecei o IB 2 anos antes, né, de me graduar Uhum. no ensino médio. Então, eles já sabiam ali que essa ideia de estudar fora estava se concretizando também para eles começarem a planejar isso financeiramente, né, que é muito importante. Uhum. Porque eu sei que eu tenho consciência que não é só você querer estudar fora, né? Você tem que Sim, ter todo um planejamento por trás. sim. Então, tem essa questão também. Isso é super legal. Acho que alguns pontos aqui, que é legal de trazer, né, se tem outros alunos assistindo. Putz, tenta uma conversa transparente com os pais. Quanto antes vocês começam a avaliar essa questão financeira, tanto para os pais se planejarem, quanto também para os alunos, que às vezes dependem de algum tipo de bolsa, né? O que que você precisa fazer para construir e chegar nessas bolsas, né? Então, acho que ter essa conversa transparente é um projeto familiar que, por mais que o aluno é o protagonista, putz, os pais vão apoiar, vão ter que dar suporte, tanto, né, Com suporte pessoal certeza. quanto financeiro. Então, muito bom. E assim, a gente sabe que o processo seletivo, Letícia, ele né, tem as notas, tem a parte de extracurricular, tem redações. Eu quero falar mais da sua vivência aí, mas olhando nesse processo que você teve né, há 2 anos, 2 anos atrás, 3 anos atrás, qual foi a parte que foi mais desafiadora para você, que você acha que foi a mais difícil? Da application, você fala, né? Da Pra que application, isso. Aham. É, antes de chegar na faculdade. Sim, então, os estudos eu considero uma coisa à parte, porque isso você tem que ir bem sim ou sim. Mas a parte da application mesmo, eu acho que foi o personal statement, que nem a gente tinha comentado para você antes, Uhum. porque é uma coisa que está dentro de você e você tem que colocar em poucas palavras, você tem que se vender e você tem que falar quem você é e por que você merece entrar na faculdade em um texto, em 2 páginas. Então, eu acho muito difícil você realmente transmitir tudo isso de quem você é em um papel, em um texto, e ainda mais com uma data de entrega, né? Você não tem anos Uhum. para escrever isso, você tem poucos meses ali para colocar tudo bem planejadinho, tudo que você quer falar no papel. E não é muito amplo, assim, você não pode falar de qualquer coisa. Eu acho, pelo que eu vi do personal statement, você escolhe um tópico e você fala sobre ele, você foca nele. E é muito difícil de você, é um processo assim de você se autodescobrir muito grande,
porque você acaba aprendendo coisas de você que você não lembrava ou não sabia muito bem, e você tem que destrinchar tudo que você conhece sobre você mesmo para poder escrever isso e transmitir a ideia que você quer para a faculdade. E é uma das etapas, sem sombra de dúvidas, mais desafiadoras, como você falou, né? Você tem que colocar você no papel. Não são redações tão longas, não é que você tem tanto espaço para isso, então cada palavra conta, e muitas vezes escolher o que você vai falar, tipo, não cair num clima clichê, algo que é único, que te representa, Exato. nem sempre é tão simples. Você lembra, Letícia, sobre o que foi o seu personal statement? Hum, Não, se você não, eu também, às vezes tem temas muito sensíveis, não precisa compartilhar se você, né, é, não... pior que eu não vou lembrar. Eu não vou lembrar mesmo. Mas eu acredito, eu falei muito sobre os meus achievements no ensino médio e as coisas que eu fiz no ensino médio que, assim, me ajudaram a crescer como pessoa. Uhum, Mas eu acho que eu falei também de vários, tipo, problemas na pandemia, esse negócio de isolamento que eu passei, que foi muito difícil essa fase, pegou bem no começo do ensino médio para mim. uhum, Então, o começo ali da fase da application mesmo, que você começa a pensar no curso que você quer fazer, começou a pandemia e meio que cortou tudo para mim. Então, foi difícil uhum. para Para recomeçar conseguir, depois. sim. E legal que você falou desses ativos, as pessoas me perguntam muito, né? Ah, o aluno que passou nessa faculdade, que tipo de extracurricular ele tinha? Conta um pouquinho pro pessoal, o que que você fez? Não sei, talvez as duas ou três coisas principais que você fez ao longo do ensino médio de extracurricular que você acha legal compartilhar. Olha, eu vou falar que, por exemplo, a minha irmã faz muito mais extracurricular do que eu fiz, então ela seria bem mais equipada para falar sobre isso. Eu acho que o meu forte mais ali foram as minhas notas, que foi o diferencial, assim. Tanto é que a bolsa de estudos, que eu tenho bolsa de estudos também, foi por causa disso. Mas de extracurricular, como já mencionei antes, eu fiz o IB, eles meio que também te forçavam e te davam uma ajudinha ali nessas Uhum, extracurriculares que você podia fazer. E a minha escola não era muito de criar clubes, agora que eles estão mais nessa ideia dos uhum, alunos tomarem iniciativas para criarem clubes e, enfim, esses projetos dentro da escola. A gente, na verdade, criou um dos primeiros clubes na escola, que foi legal. é, do jornal da escola. Então, eu Uhum, fundei o clube, eu era editora, enfim, eu fazia toda essa parte de escrever e editar o das outras pessoas. Eu fiz bastante trabalho voluntário, que eu sei que já é o que todo mundo uhum, faz, assim, mas tinha uma ONG na frente da minha escola, no mesmo terreno, só ali na frente. Então, era muito fácil para a gente fazer doações ou fazer projetos com as crianças que estavam lá também. uhum. E esses são os dois que eu mais lembro, assim, que eu, assim, dedicava mais o meu tempo além de estudar. Legal. E como você falou, é relevante, Letícia, porque para muitas universidades a parte de notas é a primeira etapa do processo seletivo. Então, até entrando nessa linha que você falou, eu vejo muitos alunos às vezes falando, ah, não tenho notas tão boas, mas eu vou compensar na extracurricular. Putz, normalmente, pessoal, as faculdades que dão mais peso para as extracurriculares são as que exigem notas mais altas. Então, não que só vai passar numa faculdade quem tem nota muito boa, mas para você ter mais portas abertas, sempre levem muito a sério o acadêmico, que isso te abre portas, como a Letícia falou. Ajuda em bolsa de estudos também, tem muita faculdade que dá bolsa por mérito, que acho que foi o seu caso, né, Sim. aí na IE. E chegou uma pergunta aqui do Gabriel, que era já até na próxima linha do que eu ia perguntar, né? Ele falou se você fez algum curso preparatório, ou teve uma ajuda externa. Ela se preparou aqui conosco, Gabriel. Conta um pouquinho Sim. do quais etapas, onde você acha que foi importante ter o apoio daqui para fora aqui para melhores resultados no processo seletivo. Sim. Então, foi, na verdade, eu acho que em dois quesitos que eu lembro que foram os mais importantes. Primeiro, no personal statement, que nem eu falei, porque foi muito desafiador para mim. E o daqui para fora sempre me ajudou muito em questão de tanto meet as deadlines, assim, quanto me ajudar a funilar e chegar num tema certo, que nem Uhum, você falou, que não seja clichê, que, enfim, não seja muito usado e que seja único para mim, que realmente uhum, remeta o que eu quero transmitir. E segundo, o apoio emocional, principalmente, como eu falei, com a minha família, que no começo ainda não estava muito aberta a ideia, me ajudou muito, porque vocês têm a psicóloga, né? uhum. A Gabi Ribeiro, E continua conosco. sim, sim. Então, eu acho que foi muito importante essa parte, com certeza. Sim, como eu falei, é um projeto familiar, o pessoal tem altos e baixos que podem acontecer, não faz parte, né? Um ano que é vestibular, é um monte de coisa acontecendo, e aí a ideia, muitas vezes, os alunos precisam só de alguém falando assim, tá tudo bem,
faz parte, é normal falar para os pais também, acho que dá uma segurança. E no fim desse processo, Letícia, você acabou passando, né, em 5 universidades. Você chegou, Letícia, a ficar em dúvida em qual ir, entre a IE e alguma das outras? Como que foi essa escolha final? Foi difícil para você? Foi muito difícil mesmo. Tanto é que a IE antes não estava nem no meu top 2 assim, Uhum, das universidades que eu passei. Porque a minha dream, eu tinha passado na que eu mais queria, que é a Universidade de Edimburgo. uhum. Só que, como eu É apliquei para. verdade. Eu lembro da nossa primeira conversa que você tinha falado disso, é verdade. Sim, é, eu passei, só que eu apliquei para o curso de Direito só. Porque Uhum, eles não ofereciam dupla graduação. E eu tava pensando, poxa, direito na Escócia, né? Vou estudar o direito escocês, o que que tem a ver, né? Nada a ver. Tipo, como que eu vou conseguir exercer isso depois que não seja na uhum, Escócia? E a Escócia tá meio isolada. uhum. Daí eu também estava muito em dúvida com a de Toronto, a Universidade de Toronto, que eu também apliquei para um curso totalmente diferente do que eu estou fazendo agora, que foi por isso, inclusive, que eu não escolhi Toronto, porque eu vi que não era realmente o curso que eu mais queria, que eu passei em International Business e Psychology. Então também não tinha muito a ver com realmente o que eu queria, porque queria fazer direito. E a IE eu tinha passado num curso de dupla graduação, que eu queria muito. Depois que eu comecei a pesquisar mais sobre a IE, eu descobri que é uma faculdade muito legal, muito diferente em vários quesitos, assim, das outras que eram mais tradicionais. Daí que eu apliquei para a bolsa e consegui a bolsa, então foi decisivo, assim, e não me arrependo nada. Você já conhecia muito sobre a IE antes, Letícia? Foi você que pesquisou ou foi durante as conversas aqui conosco que você foi conhecendo mais sobre ela? Não, foi com. Na verdade, eu tava conversando com uma amiga na escola e ela falou: Ai, tem a IE, eu achei muito sua cara. Uhum. Dá uma olhada. Yeah. E daí eu falei pra vocês e vocês começaram a me mandar mais conteúdo sobre a IE, e daí que eu comecei a pesquisar mais. E Uhum. daí nunca mais parou de aparecer conteúdo pra mim da IE. Então eu vi E vários vídeos no YouTube que vocês também já tinham postado no canal, vários vídeos de alunos que já estavam aqui, que fizeram esse programa com vocês. Então, assim, foi muito decisivo daí, que aí era a faculdade para mim. perguntaram aqui quais foram as outras faculdades que você foi aprovada. Foi Liverpool, Edinburgh, Toronto e. Você lembra É, outra? eu passei em Manchester Manchester, e é, Exeter, Exeter. isso. Edinburgh e Toronto, né? Sim. Ah, então Liverpool eu viajei aqui. Liverpool É, também. Liverpool também. também. Também então Aham. foram mais legal. E conta um pouquinho assim, você falou bastante de esse diferente, né? Tem muito. Conta um pouquinho primeiro como que é essa questão de fazer uma dupla graduação aí, o que que muda um pouquinho do currículo da IE, né, com outras universidades que você sabe da Europa, o que a gente está acostumado aqui no Brasil. Explica um pouquinho para o pessoal entender. Então, quando eu confirmei que eu ia fazer essa dupla graduação, achei que eu não ia ter vida social, achei que ia ser muito difícil, muito maçante, mas a IE consegue criar um calendário para você, uma rotina que não fique muito exaustiva, então é muito tranquilo você lidar com a sua vida acadêmica e social. E Madrid é uma cidade que tem muita coisa para fazer, além de ficar estudando, então é uma delícia, você consegue fazer os dois muito tranquilo. O que mais? Falando do curso do direito, né? Que acho que é uma dúvida bem grande. A IE tem direito comparativo, que é diferente de um direito internacional que muita gente confunde. O direito comparativo, ele a gente estuda os sistemas de cada país diferentes, como as leis são aplicadas em cada país. E a gente foca nos países base que criaram o direito, principalmente na União Europeia. Então, a gente foca muito no direito francês, no espanhol, porque a gente está aqui na Espanha, mas a gente ainda não foca tanto no espanhol quanto nos outros, o que eu acho legal. Então, a gente vê Itália, a gente vê Alemanha, Reino Unido. A gente muitas vezes também estuda Estados Unidos, então é muito comparativo. A gente vê tanto o direito civil quanto o comum. Então, você consegue ter uma visão muito ampla do direito, que eu acho muito legal, porque se eu quiser aplicar depois no Brasil, que aplica o direito civil, vai ser muito mais tranquilo para mim. Eu sei que eu posso só revalidar o diploma
algumas matérias, porque óbvio que muda para cada país as leis específicas, mas vai ser muito mais tranquilo e eu já tenho uma base muito boa. E o curso de business é bom porque é universal, né? Eu posso aplicar em qualquer lugar e a IE o forte da IE é business, então eles são muito bons nisso. Eles focam muito em empreendedorismo e o networking. Eu acho que é o maior diferencial da IE. Eles têm muitos eventos para networking. As pessoas que eles conseguem trazer para a faculdade são muito, muito tops mesmo. Então, eu acho que é muito legal, vai muito além da sala de aula. E lembra, a gente estava conversando, você me explicou que na IE você tem uma, né, você tem um currículo da área de direito, de business, mas você tem algumas matérias em outras áreas que é meio que obrigatório a fazer. Como é que funciona? Quais são as áreas que eles todos focam, né, Sim. que acho que faz parte da formação dos alunos, né? Então, você vai ter suas aulas já escolhidas para você, que não é que nem na maioria das faculdades, principalmente americanas, que você escolhe seu currículo. Na IE não, você já tem a sua grade horária feita para você, de acordo com o curso que você escolheu. Mas a IE tem os três pilares essenciais que eles chamam. Então, eles focam muito em humanidades, tecnologia e empreendedorismo. E essas são as três matérias obrigatórias para todos os cursos. E são nessas matérias que você pode escolher dentro desse tema, você escolhe a matéria que você quer fazer dentro de tecnologia. Então, eu escolhi, por exemplo, para minha matéria de tecnologia, uma matéria que eu nunca faria se não fosse pelo meu curso, assim, que não tem nada a ver com o meu curso, que era a tecnologia implementada na arquitetura. E daí, a minha matéria de humanidades, eu escolhi a história da China. E agora, empreendedorismo, a matéria se chama empreendedorismo mesmo, mas você, para essas três matérias que você escolhe, que são os pilares da IE, você é colocado em uma sala com pessoas de outros cursos. O que você geralmente não tem, porque as outras matérias você tem sua sala como se fosse na sua escola, no ensino médio, é Sim. bem ensino médio mesmo. Você tem a sua sala fixa com as pessoas e você tem essa mesma sala pelos 5 anos inteiros. Mas nessas três matérias eles misturam os cursos, então você consegue conhecer pessoas diferentes e ver o que as outras pessoas estão estudando, que agrega muito para o seu próprio conhecimento, né? Legal, sim. Acho que essa mistura com pessoas, né, de áreas diferentes acaba contribuindo bastante. É, a gente sabe, né, que tem nas faculdades do exterior tem muita oportunidade acadêmica, mas conta um pouquinho do que você tem além do acadêmico aí na IE na universidade. O que você já fez? Quais são as oportunidades que as faculdades oferecem? Então, a IE, os alunos da IE, mas a IE em geral, foca muito em atividades extracurriculares. Então, a maioria das pessoas não estão estudando tanto e estão focando mais no que elas fazem fora de aula, já estão pensando em realmente criar ou um business, ou, enfim, ver já o futuro quando você acabar a faculdade, o que eu acho muito legal. Tem muitas pessoas que já são empreendedoras na IE, então já tem uma startup, já tem ali o próprio negócio. Se não, já a pessoa já cria um clube. Tem muitos clubes na IE, muitos mesmo, e é muito legal você poder se envolver nos clubes porque eles são muito profissionais. Inclusive, por exemplo, cada clube tem um budget específico que a IE dá, então um dinheiro para o clube para você gastar da maneira que você quiser. É óbvio, com alinhando com o propósito do clube. E então uma das coisas que eu me envolvi já na IE foram em clubes. Eu faço parte do Women in Business e eu criei um clube esse semestre porque eu vi que não tinham muitos clubes na área que eu me interessei, eu me interesso muito pelo direito, mas principalmente a intersecção do direito com a neurociência. E eu criei um clube justamente para merge, assim, as duas áreas, e você consegue daí criar eventos e já que eu não tinha nenhuma aula que falava sobre neurociência e o direito, principalmente o direito criminal, que é o que mais é impactado pela neurociência, eu consigo entrar em contato com muitos profissionais dessa área e fazer com que eles vão para a EA e façam uma lecture ou eventos para falar sobre tópicos que eu estou interessada. E as Uhum. pessoas também, óbvio, eu tenho pessoas que join o clube comigo, então tem pessoas que têm o mesmo interesse e vão para o mesmo propósito. Então é muito legal. E para abrir esse clube, você tem todo um processo, né? Você tem que, tipo, ter todo É um um. processo formal. Você tem que. É bem demorado, inclusive, demoraram vários meses. Você tem que fazer uma proposta, e são várias pessoas que aplicam
para criar os clubes, então tem um processo ali seletivo, não é qualquer um que consegue criar qualquer clube, você tem que mostrar que as pessoas vão ter interesse. Primeiro de tudo, e segundo, que não tem nenhum clube parecido ainda, e por que esse clube iria agregar algum valor na faculdade, né? Então, aí está cada vez crescendo mais, com vários clubes sendo criados, e ajuda muito que em volta da IE tem as torres, o Big Four, né, que eles falam de consultoria. Então, do lado da IE tem a torre da PwC, atrás tem a KPMG, e eles Legal. vivem indo para aí para fazer evento, para fazer até um mini seminário. Então, é muito legal, são realmente profissionais muito bem qualificados. O- Ainda nessa parte mais de oportunidades, eu sei que na IE também muitas empresas acabam trazendo possibilidades para os alunos, né? Isso é comum dos alunos fazerem tipo, estágios ou projetos em empresas ainda durante a universidade. Você já fez algum? Então, nos primeiros 2 anos de faculdade, a IE, justamente para você ter essa primeira experiência trabalhando e mais hands-on, assim, eles têm os labs, que eles chamam, que são várias áreas que a IE foca em. Então, tem o lab de economia, de tecnologia, o Legal Clinic, que é de direito, tem de fashion, tem vários labs que você escolhe qual você quer aplicar, você tem que aplicar, mas o processo é muito mais fácil, justamente porque aí quer que você tenha essa experiência já no começo, também para você já ter alguma coisa ali para pôr no seu currículo, né? Então você aplica, você manda suas notas, enfim, uma cartinha de motivação pro tópico que você está interessado, e quando você passar, você vai ter encontros semanais com um professor da IE que vai ser a ponte entre você e uma empresa, e essa empresa manda um projeto, um problema que eles querem que os alunos resolvam, e você trabalha com a empresa, basicamente, para resolver esse problema que eles têm nesse projeto durante alguns meses, geralmente no segundo semestre de faculdade, o segundo semestre inteiro, você trabalha com a empresa, e você vai, ou você tem reuniões online com a empresa, dependendo se a empresa não tiver aqui um headquarter em Madrid, mas geralmente tem, ou você vai até a empresa para fazer apresentações e mostrar as soluções que o grupo está tendo. E é muito legal. Eu fiz no meu primeiro ano, eu fiz o de tecnologia, não tem muito a ver com o meu curso, justamente por isso que eu quis fazer, para ter Mais um currículo repertório, mais né? amplo, assim, ter mais Uhum. repertório. E eu aprendi bastante, porque tiveram pessoas, a maioria das pessoas que estavam fazendo lab comigo eram ou do curso de ciência da computação, análise de dados, então eles já sabiam muito mais de tecnologia do que eu. Então eu aprendi muito com eles e com o projeto também, são empresas muito legais. A gente trabalhou com a Santander, com o TikTok, então você consegue também escolher dentro do projeto que você escolhe, por exemplo, que o meu foi tecnologia, você escolhe a empresa que você quer trabalhar com, dependendo dos seus interesses. A que eu foquei mais era uma empresa pequena de bijuteria, porque eles estavam precisando implementar termos e condições no site novo, então precisava muito dessa base mais legal, que é o que eu me interesso mais, né? Mas ainda assim focava muito em tecnologia, então eu consegui aprender muito da implementação da tecnologia no direito. Ou seja, nesses 2 anos de faculdade, né, além de estudar, você já teve várias oportunidades práticas fazendo, né, montando seu próprio clube, projetos dentro de empresa, né? Poxa, super legal. E conta pra gente, Letícia, como que é o contato com os professores? Aí eu sei que é às vezes uma preocupação de alguns alunos também. Putz, o professor vai ser acessível? Ou ele só vai, tipo, vai pra aula depois, né, se vira? Como que é aí na universidade? Então, no começo eu achei que ia ser desse jeito que você falou. Os professores não iam ser muito acessíveis, porque você recebe as aulas que você vai ter, e nesse PDF que você recebe com as matérias, você recebe o nome do professor e uma mini biografia de cada um. E você lê aquela biografia e você fica maluca, porque você pensa, meu Deus, eles são muito bem qualificados. Primeiro, o que que eles estão fazendo dando aula? Porque geralmente eles dão aula porque eles querem, né? Mas porque eles têm um trabalho fora além disso, eles não são um professor full-time, a maioria deles. Então, eles têm, a bagagem deles é ridícula, assim. Eles são muito bem qualificados mesmo, então você acha que eles não vão ser nada acessíveis. Mas é muito pelo contrário. Você faz as aulas,
qualquer dúvida que você tiver, eles falam, eles são muito abertos, eles falam, ou você me interrompe no meio da aula, me faça perguntas, e as pessoas na IE fazem muita pergunta no meio da aula, não é só o professor dando aula, tem bastante interação e discussão, principalmente no direito, né, que precisa. E eles falam, olha, qualquer coisa, se vocês têm vergonha de fazer pergunta no meio da aula, me mandem um e-mail, a gente pode até marcar uma reunião, tipo one-on-one, só eu e você, para você resolver suas dúvidas. Qualquer coisa a gente pode até se encontrar na faculdade. E dependendo do professor, eles são ainda mais abertos para até marcar um café com você. Eu já tomei café com o professor. Então é na faculdade mesmo, né? Mas é muito tranquilo, assim, eles são muito abertos e eles explicam o conteúdo quanto for necessário, e não só para o conteúdo. Eu tive agora uma das minhas matérias, que acabou agora, né? Porque agora eu só estou fazendo as provas. Mas na última aula ela falou: ai, foi muito bom ter aula com vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida que tenha a ver com a minha matéria até no futuro, ou se vocês precisarem de uma oportunidade de estágio que seja relacionada com o que eu trabalho, me mandem um e-mail, a gente conversa, a gente arranja alguma coisa. Então, vai além também do conteúdo que eles explicam na sala de aula, eles agregam muito na sua vida profissional para se você quiser um estágio ou alguma coisa, eles ajudam muito, porque além deles serem profissionais muito bons, eles também têm muitos contatos, né? Esse é um ponto que eu falo bastante. Muitos dos nossos alunos que eu vejo que saem, sabe, com boas possibilidades, bem empregados, muitas vezes é a partir desse network na faculdade e muitas vezes com o professor, que eu já vi de aluno, né, reposicionado ou posicionado no mercado de trabalho, ou consegue bolsa em pós-graduação desses contatos, né, assim, inúmeras vezes. Uma outra pergunta que me fazem bastante, Letícia, você tá, né, você estuda na IE, que os cursos são em inglês, mas você mora na Espanha. É muito importante, você tem que chegar na universidade já dominando o espanhol, dá para chegar sem dominar, dá para aprender. Como que é isso dentro da universidade? Eu acho que você não precisa saber espanhol para vir morar em Madrid, principalmente se você for estudar na IE, porque, que nem você falou, o curso inteiro é em inglês e todo mundo na IE vai falar com você em inglês. Porque tem muitos alunos internacionais, então a única língua em comum, na maioria das vezes, é o inglês. Então você vai falar com todo mundo em inglês ali, com os professores também. Até os professores que, porque tem muito professor espanhol, né? Mas eles, a maioria, quase todos, na verdade, se certificam que eles vão falar em inglês o tempo todo, até para tirar dúvida com uma pessoa que fala, que é espanhol. Eles não vão falar em espanhol com a pessoa, eles vão falar em inglês. E fora da faculdade também, óbvio, você precisa falar espanhol para as coisas básicas, ir no mercado, num restaurante, porque eles preferem que você fale espanhol, eles não são muito de falar inglês fora da faculdade. Mas eu acho que você sabendo o básico, você se vira muito bem, principalmente para os brasileiros, né? Que se vira muito bem com o portunhol. Eu acho que eu acho que dá super certo, sim. Eu fazia aula de espanhol já no ensino médio, mas agora o meu espanhol tem melhorado muito por ter morado aqui. Você acaba aprendendo palavras novas que você só aprende vivendo. Mas, em geral, eu falaria até que eu falo mais inglês do que espanhol no meu dia a dia, com certeza. Legal. É legal que naturalmente você vai, né, melhorar a sua língua e vai conseguir se adaptar na universidade. E aí na IE, Letícia, como que é a vida na universidade? Assim, gira mais em torno do campus, da cidade, tipo, como que é o dia a dia, assim, mais típico de um aluno de IE nessa relação aí entre campus e vivendo a cidade? Aham. Então, a IE tem, acho que uma das perguntas, inclusive, aqui, o campus é em Madrid ou Segóvia, daí eu já vou falar. Uhum, Tem dois campos, tem o campus de Madrid e o campus de Segóvia. Dependendo do uhum, curso, ou é obrigatório você começar em Segóvia e depois você vem para Madrid, ou você pode escolher começar em Madrid ou Segóvia. Eu já escolhi começar em Madrid. Eu conheci Segóvia, é uma cidade maravilhosa, mas é bem pequena. E eu precisava de uma cidade grande, eu acho. Até foi melhor. Não me arrependo da minha escolha. Já quis transferir para Segóvia quando eu visitei da primeira vez, de tão bonita que eu achei. Mas agora eu não me arrependo nada. E a vida social, a vida em geral em Madrid é muito boa. Eu diria que é uma cidade muito segura e legal. é uma vida social muito ativa. É uma cidade muito viva, tem muita coisa para fazer e ao mesmo tempo que é uma cidade grande, você consegue andar para todo lugar e transporte público aqui é maravilhoso. Então, e você paga 8 euros por mês para andar em metrô, ônibus, qualquer coisa. Então é muito fácil de se locomover aqui também. E, inclusive, que eu acho que você vai perguntar também de moradia, né?
A IE não Isso. tem moradia no campus, porque é uma torre, pelo menos aqui em Madrid é uma torre. É, e eu moro em um apartamento mais afastado da torre, que é o que a maioria dos alunos faz, porque a localização da IE é um pouco mais afastada, é uma área mais comercial, assim, não é tão residencial. Então, aqui onde eu moro é mais residencial, é super gostoso de morar aqui, é super seguro, e é uma cidade muito. Tem muitos jovens aqui. Então, muita festa, muita. Você vai sempre estar saindo fazendo alguma coisa, ou indo na casa dos amigos, ou indo em restaurante, em barzinho. Sempre tem alguma coisa para fazer e você nunca vai estar fazendo a mesma coisa, porque Madrid tem milhões de coisas diferentes para você fazer e para todos os gostos. Tem um parque aqui lindo, o Parque do Retiro, maravilhoso, gigantesco. E o clima aqui geralmente também é super gostoso, bem ensolarado. Então é muito bom. É, você está fazendo todo mundo que está aqui, também tem alguns pais aqui, todo mundo querendo voltar no tempo, fazer faculdade de novo, ainda mais em Madrid, viu? Letícia, antes de abrir para as perguntas aqui para o pessoal, sim, por muitos anos, né, eu tenho muitos alunos que às vezes querem estudar direito ou pensam nesse caminho e que a resposta que a gente dava era, não, pô, o direito no exterior vai ser muito difícil, é melhor ficar aqui no Brasil, porque vai ser, enfim, né, tem as suas complexidades. Você agora, né, fazendo essa dupla graduação, mas focando no direito, que tipo de oportunidade você já começa a perceber que talvez você tenha nessas áreas que talvez vão se abrir, que de repente aqui no Brasil você não teria o mesmo, né, fazendo um curso de direito tradicional? Então, o legal do direito comparativo, principalmente alinhando com o business, é que você vai ter, porque business e direito, você pensa, não tem nada a ver um curso com o outro, mas tem muitas áreas do direito e de business que se conectam super, inclusive o direito tributário é um exemplo deles. Tem muitos termos de business que estão no direito tributário que você vai ver, e se você não fizer business, você geralmente não vai saber o que significa. Então, primeiro que essa conexão dos dois cursos é muito legal, acho que já te dá uma vantagem, assim, muito, já te coloca à frente de outras pessoas, mas também o direito comparativo na IE, eu acho que você consegue depois aplicar em qualquer lugar, porque, que nem eu falei, é muito amplo. Você aprende muitas coisas de vários países diferentes. Então, depois, se você quiser aplicar para um país específico, você geralmente vai ter que fazer um mestrado para focar primeiro, focar na área que você quer e para conseguir fazer como se fosse a OAB, né, no Brasil, para você realmente conseguir certificar e advogar. Mas isso em qualquer lugar. Você tem que realmente fazer uma prova para conseguir a licença para advogar. Inclusive no Brasil, se eu quiser voltar e exercer direito no Brasil, eu não vou precisar fazer o curso de direito de novo. Eu posso revalidar o meu diploma aqui, fazer algumas matérias a mais que eu preciso, mas isso vai demorar, é uma questão de meses. E aí eu já posso fazer a OAB e me Provavelmente. certificar no Brasil e aqui em qualquer lugar na Europa também. Inclusive, se eu quiser continuar e advogar aqui na Espanha, eu também vou ter que fazer um mestrado. Mas, de novo, isso é para qualquer país que você quiser advogar, porque você também tem que escolher a área que você quer focar do direito. Então, basicamente, dá uma carreira, a possibilidade de carreiras globais depois, né? E até perguntando, você já tem ideia, você tem 3 anos ainda até você se formar, já daqui até 2028, 27, sei lá, muita coisa pode mudar, mas você já tem uma ideia do que você quer fazer depois de formada? Então, tem várias áreas do direito que eu estou explorando agora que eu gosto, algumas mais por hobby, tipo essa da neurociência, mas eu agora vou explorar um pouco mais do direito tributário, então talvez seja uma área interessante para mim. Eu estou gostando muito também do direito internacional, porque uma das matérias que eu tive agora foi direito público internacional, e aí, inclusive, oferece um mestrado maravilhoso nessa área, então estou pensando também. Acho que mais essas duas áreas agora que eu tô vendo. Direito tributário tem muito mais a ver com a, a junção dos dois cursos mesmo, que é muito legal, porque agora eu estava lendo uns livros relacionados a essa matéria, e tem muitos termos que eu já sei o que significa, que são de business, e a mesma coisa para o direito. Então é muito legal você ler um livro assim e saber o que significa, por que você está fazendo esses dois cursos, mas o direito público internacional também me chama muita atenção. E daí eu aplicaria aqui na União Europeia em geral, e não necessariamente no Brasil. Então, seriam Muito duas rotas bom. diferentes. Eu acho que isso que é legal, né? Terminar essa parte de graduação com opções, com possibilidades e assim, claramente, o que você está fazendo aí
vai te propiciar, de repente, escolher, né, diversas trilhas diferentes. Vamos lá, vi que tem bastante gente aqui fazendo pergunta. A Sandra perguntou se você precisou fazer o SAT para entrar na IE. Na época você fez, Letícia, ou não? Eu não fiz, eu Uhum. fiz o teste deles que é equivalente ao SAT, eu não vou lembrar o nome agora, Uhum. mas eu até achei legal fazer essa prova específica da IE, que eles oferecem como alternativa do SAT, porque o SAT testa em matemática e inglês, para mim não testa nada. Então, são tópicos assim mais amplos e que vão de aplicação que permanece mais que tem mais a ver com a IE mesmo, como Uhum. faculdade. Mas se não me engano, agora a IE está prestando mais atenção nessa IT, né? Tá. Eles aceitam agora. O que acontece, André, a gente tem alguns alunos que às vezes querem mirar em algumas faculdades europeias, por exemplo, a IE, a Bocconi, tem algumas outras que têm o teste da própria universidade, mas também aceitam o SAT. E aí, às vezes, para muitos alunos, acaba valendo a pena fazer o SAT, porque aí você consegue aproveitar em mais de uma universidade europeia que aceita. Mas é isso, tem alguns alunos que às vezes fazem até os dois, sabe? Tipo, fazer o SAT e coisas outras, mas eu vou fazer também o teste da IE e ver qual Sim, que é melhor. Mas normalmente agora você pode escolher um caminho ou outro. sim, para a IE pelo menos eles aceitam igualmente o SAT quanto o teste deles. Agora não sei, porque a minha irmã está querendo aplicar, na verdade, ela falou que pelo jeito eles estão colocando mais ênfase no SAT agora. Então eu daria uma olhada nisso. Mas quando eu apliquei, era igualmente válido o teste deles. A Manuela perguntou aqui quanto tempo demorou para sair os seus documentos e se o processo de depois que você ser aprovada, né, demorou demais até sair os documentos na Espanha ser demorado. Olha, a Espanha é um país bem burocrático. Então, esse processo de visto é bem complicadinho, é bem chato. Eu tive que ir para São Paulo. Inclusive, eu tive que ir 2 vezes porque faltavam os documentos. Foi bem chato, foi realmente a parte mais maçante assim do processo. Mas deu tudo certo e agora eles podem ou te dar um visto até você se graduar, que daí você não precisa ficar renovando todo ano, ou você renova o visto, mas para renovar o visto você faz aqui em Madrid mesmo, ou na cidade que você for morar na Espanha. Você só vai ali na polícia e renova, é mais tranquilo. Mas demorou uns meses, assim. Eu começaria antes, assim. Eu não, acho que eu não esperaria um mês, não, para antes de você se mudar para começar esse processo. Quanto antes, Quanto melhor. antes. A Sandra perguntou se você prestou para as faculdades americanas. Não, né, Letícia? O seu foco foi só na Europa, né? É, só na Europa. Antes eu queria muito, na verdade, faculdades americanas, mas depois eu comecei a pesquisar melhor e vi que a Europa me chamou mais atenção, assim. O que a gente tem percebido aqui, tem muito estilo de vida do país, o que as faculdades oferecem. Tem alguns alunos que às vezes estão abertos para as duas possibilidades e até aplicam em algumas faculdades europeias e outras americanas, ou alguns que, eu só quero Europa ou só quero Estados Unidos. Até a gente tem feito um evento, Sandra, anual, a gente fez ano passado, acho que a gente vai fazer de novo, que é chamar alunos de diferentes países para bater um papo de como que é a vida no país, porque às vezes a gente pensa que vai ser de uma forma e não necessariamente é exatamente assim, né? Sim. Ah, o Antônio perguntou se a IE oferece o programa Erasmus. Sim, você faz, que a gente chama, né, o exchange, basicamente, um intercâmbio, né, que você faz 6 meses ou um ano. Se você fizer um curso só na IE, você pode fazer até um ano de intercâmbio. Se você faz 2 cursos, que é o meu caso, você só pode fazer 6 meses de intercâmbio, mas qualquer curso pode fazer. E a IE acho que se você pesquisar, você acha a lista de faculdades parceiras da IE, uma lista gigantesca. Muitos, inclusive, tem faculdades no Brasil, se você quiser fazer intercâmbio no Brasil, para você, enfim, aplicar e escolher a faculdade que você quer. Né? Mas tem em Tem, todos os continentes. sim, tem sido cada vez mais comum, Antônio, aluno nosso, né? Vai para o Canadá, sei lá, faz 6 meses na Europa, vai para a Europa, faz 6 meses na Ásia. Então, acho que pode ser uma experiência ainda mais, né, multicultural. Chegou uma pergunta aqui, acho bem legal, também uma parte curiosa que eu tenho aqui. Como que é manejar o vocabulário difícil do direito aprendendo em uma segunda, terceira língua? Então, na verdade, na minha opinião, como eu estudei a minha vida inteira em escola internacional, eu sempre estudei muito inglês, até às vezes mais do que o português, principalmente no final do ensino médio, que eu fiz o IB, que era basicamente só inglês. Então, eu diria que eu acharia mais difícil fazer o direito em português, talvez, do que em inglês. Uhum.
Tem termos, muitos termos em latim, que eu acho que daí seriam universais, que seria igual em qualquer lugar, aí no Brasil, principalmente quando se trata do direito civil. Então, nisso não seria um problema. Mas, em geral, os termos de direito em inglês, o professor vai explicar a definição para você. Você sempre tem que fazer as leituras antes da aula. Então, se você tiver alguma dúvida em vocabulário, você já pesquisa antes da aula mesmo. Mas isso é bem raro, assim. Também você tem os amigos em sala de aula que, se você tiver qualquer dúvida para eles em vocabulário, você pergunta. Mas isso não é um problema mesmo, assim. Sim. Eu acho que quando a gente está, né, lembrando da minha experiência, eu não estudei direito, estudei business, mas ainda assim, você está absorvendo tanta coisa no dia a dia que depois de um tempo é quase que o inglês vai virando a sua língua, né? Mesmo para quem não fez o IB como a Letícia, porque não foi meu caso, estudei na escola tradicional brasileira, fica virando parte do seu dia a dia. E aí aprender, acho que vira a mesma linha de aprender termos difíceis em português, né? Vira aprender um termo Sim. difícil em inglês. Eu lembro quando me formei. Eu fiquei uns anos lá, quando eu voltei pro Brasil, no início para mim era mais difícil ter uma conversa formal em português, porque lá eu só falava com meus amigos, era tudo informal do que em inglês. Então acho que você acaba virando uma chavinha também, né? Quando você tá morando fora. Eu diria até que é difícil você ficar só em uma língua. Eu geralmente misturo muito português com inglês. Eu não consigo falar só em português ou só em inglês, que é um problema, né? Mas é, tudo tem suas desvantagens um pouco. Mas eu diria que a língua em si não é um problema, porque você também vai estar consumindo muito conteúdo em inglês. Você vai estar lendo tudo em inglês, todo o seu conteúdo de aulas, leituras que são passadas para você as notícias, as pessoas ao seu redor, seus amigos. Você vai falar com todo mundo em inglês, então você absorve muito mais o vocabulário, com certeza. A Sofia perguntou aqui sobre os eventos. Sofia, todos os nossos eventos depois a gente coloca aqui na nossa página. Geralmente a gente só precisa de alguns dias para a gente fazer edição, para ficar tudo certinho. Mas você consegue acessar aqui na nossa página de eventos. Para alunos que são de escolas parceiras também, que tem Universe Connection, você consegue acessar através da plataforma. Tá? Ela perguntou também sobre o Erasmus do curso de Direito. Ela falou se não é possível, pelas leis É serem mais flexíveis. possível, é possível, porque justamente pela IE ser, é, es- te ensinar o direito comparativo, você, principalmente se você for fazer o Erasmus na Europa, por exemplo, a gente estuda o direito, eu estou aqui com as minhas anotações, que eu vou ter prova quinta-feira. Eu estou comparando três sistemas: França, Alemanha e Inglaterra. Se eu quiser ir para alguns desses três países, eu consigo aplicar lá com certeza. E no Erasmus você escolhe as matérias que você quer fazer. Então, não é qualquer matéria que você pode escolher. Aí vai ter que ver se é equivalente para conseguir os créditos das matérias que a IE te daria aula. Então, seria possível sim. Só depende É, da matéria mesmo. sim. Normalmente, Sofia, a maioria das faculdades, até quando eles abrem um programa, eles já vão tentar coordenar para as universidades parceiras para que o aluno vá lá e faça algo que ele consiga aproveitar, né? Então, normalmente esses programas já são bem casadinhos entre as próprias universidades. Ah, bom, pessoal, se a gente, né, também tem mais alguma pergunta, caso a gente não tenha nenhuma pergunta, X, eu queria agradecer demais, né, você tomar todo o seu tempo aqui de vir aqui conversar com a gente, contar sobre a sua experiência. Poxa, é muito legal ver, né, como falei, lembrar de você lá em 22, começando essa trajetória, construindo, vendo aqui no segundo ano, já fazendo tanta coisa, sabe, tipo, se envolvendo, né, na universidade, já dá para perceber que, sim, com certeza vai ter muitas oportunidades legais lá na frente. A gente tem que até marcar uma entrevista daqui a uns 3 anos, quando você estiver finalizando aqui, para ver qual dos possíveis planos que você vai concretizar, Sim, né? obrigada, o prazer é meu. A E se Sofia você... perguntou, ela, Mais uma dúvida. Aham. ela É, perguntou se a IE oferece bolsa de estudos. oferece várias, inclusive. Você consegue acessar no site se você quiser ver, porque tem tantas que eu não sei nem te falar todas, mas tem por mérito acadêmico, tem por questões financeiras, tem por trabalho extracurricular, então as extracurriculares que você fez no ensino médio. E daí tem umas bolsas específicas enfim, questões pontuais, assim, que você pode dar uma olhada. Mas, inclusive, você pode aplicar para, se não me engano, três tipos de bolsas diferentes e eles veem qual
se encaixa mais com você e se eles vão te dar alguma coisa. A IE não dá 100%, bolsa 100%, mas eles dão até 90%. Então, eles Uma dão coisa bolsa. que a gente faz, Sofia, também hoje com os alunos, é entender, bom, entender o seu perfil, né, tanto acadêmico, o que você fez, notas, extracurriculares, e aí comparar com alunos de anos anteriores que aplicaram para a IE ou para outras universidades, para aí ter uma referência. Bom, qual que é o tamanho de bolsa que você precisa? Quantos alunos tiveram essa bolsa nessa universidade? Deixa eu ver o perfil desse aluno em relação ao seu. Putz, está compatível? Não, Sofia, você precisa de repente melhorar, sei lá, nota no SAT. Então a ideia também é te ajudar nessas escolhas para não aplicar para universidades que, putz, eu sei que ficariam fora, né, do planejado pela família. Sim, e aí tem um fundo que eles usam para financiar essas bolsas de estudos que eles dão. Então, eu aconselharia a aplicar para essas bolsas o quanto antes, assim, já quando você for aceita, aplicar, porque quanto mais você demorar, menores as chances de eles te darem uma bolsa significativa, principalmente, né? Isso até para outras faculdades também, tem muitas universidades, Sofia, que essa é a política. First come, first served. Quem, né, aplica primeiro tem as melhores possibilidades. Ela perguntou aqui sobre as universidades públicas, se o processo é similar. Sofia, não. A IE, por enquanto, você não precisa fazer o PCE. O PCE é como se fosse o vestibular espanhol que as faculdades públicas, né, exigem. Então, por enquanto, não. Eu diria que a IE tem um processo um pouco mais parecido com faculdades americanas, né? Notas escolares, SAT. Você chegou a fazer entrevista, Letícia? Na época na IE Eu ou não? fiz, sim, eu fiz. Entrevista. Então é um processo um pouco mais parecido com faculdades americanas do que uma tradicional, né, espanhola, onde é isso. O principal ponto é a nota Sim, do eles PCE. seguem mais um estilo internacional mesmo, americano. Uhum. O processo para você aplicar é bem diferente. É bem holístico, inclusive, o que é bem legal. Sim. Então, mais uma vez, Letícia, queria muito agradecer, né, a sua participação aqui. Mais uma vez, tirar o Obrigada, o seu prazer tempo é meu. de finals, de preparação aqui para falar com a gente. Pessoal, eu vou deixar aqui os nossos contatos, né? São muitas perguntas. Para quem tiver mais dúvidas, quiser entender um pouco mais como daqui para fora pode ajudar vocês a estudar na IE ou então em alguma outra universidade no exterior, marquem aqui uma conversa conosco. Vou deixar de novo também a avaliação de perfil. E acho que é isso, Letícia. Muito obrigado. Uma ótima noite. Obrigada a Bom descanso aí você. para você. Obrigadão, Para você pessoal. também. Obrigada. Tchau, Tchau. tchau.